Senhoras e senhores, é com prazer que voltamos com o nosso Você Sabia? E temos a satisfação de trazer hoje, aqui entre as câmeras, um amigo de muitos anos, com uma vida com extremos em vários sentidos. O conheci como agente fiscal do Tesouro do Estado. E, posteriormente, tive uma amizade iniciada quando fez parte do governo do município de Bom Retiro do Sul. E estreitamos muito mais essa nossa amizade quando encontrei novamente o Adroaldo de Franceschi como um dos grandes criadores do cavalo crioulo aqui do sul do Brasil e com a sua Cabanha da Fé. E hoje, então, como já disse, viu, Adroaldo, eu estou com muita satisfação em trazê-lo até o nosso programa e tenho certeza que será uma satisfação para todos os nossos telespectadores. E eu gostaria, desse nosso começo de conversa, que tu me fizesse um pequeno retrospecto da vida de fiscal, passando para a política e depois como criador do cavalo crioulo. Bem, eu era ainda bastante novo quando fiz um concurso na época para fiscal de vendas e consignações. Também tinha feito na mesma época para a Receita Federal. Passei nos dois e optei pelo vendas e consignações, porque era aqui no estado e eu ficava em casa, não precisava fazer mudança. Caso contrário, eu teria que ir para o Belém do Pará, era muito longe. E a partir daí eu fui nomeado, fui para Guaporé, mas a sede da nossa regional era em Lajeado. E daí, desde 1966, eu tenho um vínculo muito forte com Lajeado. Tu é natural de onde? Porto Alegre. De Porto Alegre. Porto Alegre. Eu gostaria de fazer uma pergunta referente à fiscalização. Qual é a diferença do teu tempo de jovem e do meu tempo já de um pouco mais de idade, a fiscalização daquele tempo com a atual? Bem, a fiscalização daquele tempo era muito esforço pessoal, né? Não tinha, por exemplo, não estávamos como hoje na era digital, não tínhamos computador, era tudo com máquinas mecânicas. Essa era a grande diferença. Hoje o computador faz quase tudo. E vocês faziam muitas visitas nas empresas, isso continua acontecendo? O controle já é mais todo ele por... eu estou muito afastado já há alguns anos, sinceramente não sei, mas eu acredito que com a era digital não há necessidade, basta que se cruzem os dados e em gabinete o fiscal tem todo um mapa para fazer o seu serviço, é verdade. Bem, depois de quantos anos na fiscalização? 26 anos e meio na Secretaria da Fazenda, aí eu me aposentei. Naquele tempo já pensava em política? Não. E como é que veio a história da candidatura em Bom Retiro? Bem, a candidatura em Bom Retiro se vincula muito ao início também lá por 1974, por aí, eu acredito. Eu comprei um pedaço de terra e comecei a criar cavalo crioulo. E fiz uma amizade, e essa terra foi comprada em Bom Retiro do Sul. E fiz amizade com as pessoas por ali. Eu era o fiscal e o Carlos Alberto Hermann era meu auxiliar. E ele saiu candidato a prefeito. E daqui a pouco as pessoas começaram a falar, olha, que ele precisava levar na chapa uma pessoa que compusesse, que fosse de caráter ilibado, aquela coisa toda, né? Que pudesse somar, que pudesse ajudar. E daí eu fui meio que empurrado a entrar na política. Eu não era político. E a política Bom Retiro naquele tempo era uma cidade que vivia mais da agricultura, né? O que mais ela tinha? Era basicamente
Era vaca de leite, suínos, muitos aviários, era isso aí. E algum gado de campo e frigoríficos, frigoríficos, de fato. E eu sei que aquele governo de vocês, ele movimentou em outras partes, parte industrial e comercial, teve um bom salto para frente. De fato, a gente procurou assim, por exemplo, a primeira biblioteca que o município teve, nós conseguimos. Entre as professoras na área de educação, as primeiras 44 horas de algumas professoras fomos nós que conseguimos. E a partir do ensino que eu acho que a gente começou a revolução. E conseguimos chegar a pleno emprego. Trouxemos muitas empresas para Bom Retiro. Tanto é verdade que a gente levava 30, 40 carteiras de menores de 14 anos, 13, 14 anos, para que o juiz autorizasse a trabalhar. Porque não tinha mais a mão de obra disponível em Bom Retiro. E tem saudade do tempo da política? Ou... Não, eu tenho saudade dessas coisas, daquilo de bom que a gente pôde ter feito pelo município. Afinal de contas, nós ficamos 6 anos. Deu aquele mandato tampão de mais 2 anos. E eu acredito que a gente fez tudo que a gente pôde. Tipo assim, eu nunca tirei um tostão de verba de representação, viajava a Porto Alegre e outros lugares, nunca tirei uma diária. Sempre foi um mandato totalmente gratuito, nunca tirei um tostão. E nesse tempo, nesse período lá, os vereadores já eram pagos ou eram pagos? Os vereadores eram pagos. Porque anteriormente não, né? Eles não ganhavam muito, mas ganhavam. Eles tinham os seus subsídios. E o vice-prefeito também, só que eu não tirava. Nunca tirei. Mas salário o vice-prefeito não tinha? Não, salário não. Tinha uma verba de representação, se quisesse, que eu acho que nunca foi votada, eu nunca pedi também. E tinha verba para diárias, quando viajasse. E quando assumisse, né, podia também tirar o salário de prefeitos. Mas eu sempre optei pelos vencimentos de fiscal, que era maior. E quem saiu lucrando com isso foi o município, né? Não teve esse gasto a mais, que naquele tempo o dinheiro era muito curto. Era curto. Mas o amigo já lidava com o cavalo crioulo, então? Desde 1974. Foi mais ou menos pela época em que a gente se candidatou. Né? O Carlos Alberto, cujo apelido era Tico, todo mundo agora, os mais velhos, quando ouvirem essa entrevista, vão se lembrar, o Tico. Né? E então era mais ou menos isso. Mas era mais por esporte ou já com mais seriedade mesmo? Olha, era para ajudar. No meu caso foi para ajudar. Tanto é verdade que depois eu saí fora da política. Não continuei. Não quis mais. Achei melhor voltar para minha... Continuou na fiscalização mais um período? Continuei, me aposentei posteriormente e me dediquei então a essa parte lúdica, que eu digo até, de criar cavalo, criar boi. Aumentei, comprei mais uns pedacinhos de terra, fiz uma pequena fazenda. Isso. E isso eu até hoje... Eu acho que esse é um assunto que nós vamos conversar depois, quando nós fizermos os nossos comerciais, e também vamos aproveitar a oportunidade para saber o que a Cabanha da Fé está programando para até o nosso final de ano. Agora, antes disso, eu gostaria de ficar sabendo essas diferenças dessas raças de cavalo, qual é a qualidade do crioulo, do manga larga, de mais isso e mais aquele outro, um comparativo que deverá ser bem curioso para os nossos telespectadores. Os nossos comerciais, e logo em seguida voltaremos com isso. Fernandes Consultoria. Ajudamos você a encontrar um imóvel com maior índice de retorno. Trabalhamos para você fazer a sua compra com as menores taxas de juros. Aqui você vai encontrar um imóvel dentro de suas possibilidades e perspectivas.
Temos terrenos em todos os bairros da cidade. Acesse fernandesimóveisrs.com.br ou venha nos visitar na rua Oswaldo Cruz 46, bairro Americano, em Lajeado. Lajetel Telecomunicações, há 25 anos oferecendo qualidade e bom atendimento. Loja autorizada Vivo para Lajeado com filial em Gramado. Agente autorizado Vivo Empresas para todo o Brasil. Assistência técnica em celulares e telefonia fixa. Lajetel Telecomunicações, Avenida Benjamin Constant, 1210, Centro de Lajeado. Fone 3714-8888. Acesse www.lajetel.com.br. Antes de nós começarmos a falar no cavalo crioulo, nessa nossa segunda parte, eu esqueci de fazer uma pergunta com referência aos resultados que Bom Retiro teve nesse governo que de 4 passou para 6 anos em Bom Retiro do Sul, com o prefeito e o meu amigo aqui de vice. Eu acho que uma coisa muito importante que nós fizemos foi que as empresas não recolhiam, na época, o IVC ou o ICM para Bom Retiro. Recolhi tudo nas suas matrizes, porque elas tinham unidades industriais em Bom Retiro que transformavam os produtos e retransferiam para suas matrizes e não recolhiam nada em Bom Retiro, não deixavam o valor adicionado. Então nós fizemos uma série de recursos, ganhamos todos, e já um ano depois o índice do retorno do ICM dobrou. Isso trouxe para Bom Retiro mais empresas, chegamos ao pleno emprego e conseguimos deixar depois para o nosso sucessor um parque de máquinas, todo ele trabalhando, todo ele reformadinho ou novo. E eu acho que isso foi talvez a parte mais importante que nós pudemos deixar para os nossos sucessores e para os bom-retirenses. E agora nós vamos para o cavalo crioulo. Vamos. E eu gostaria que fosse feito um comparativo, porque antigamente todo mundo sabia de cavalo, de vaca, de boi, de cabrito, dessas histórias todas. Hoje a grande maioria não tem mais uma noção. Ele ouve lá o manga larga, o cavalo crioulo, um comparativo entre essas raças, assim, mais ou menos rápida, para que a gente esclareça aqueles que não estão acostumados. E isso é a grande maioria em lidar com cavalos. O cavalo do Rio Grande do Sul é o cavalo crioulo. Sabe da origem dele? Ele tem uma origem muito remota no lusitano e no andaluz, cavalo espanhol e português, que eles vieram para cá, colonizaram e trouxeram seus cavalos. E quando foram embora, largaram esses cavalos e ficaram em manadas soltas, digamos assim, cruzando livremente. E daí surgiu o cavalo crioulo, um cavalo que é muito rústico, longevo, muito forte. Por quê? Porque ele se fez na natureza, lutando contra todas as adversidades, e aí plasmou uma raça, que é a raça crioula. Bom, comparando com os outros, o quarto de milha é de origem americana, assim como o Appaloosa, né? Esse White Horse. Já o manga larga, ele é um cavalo que é mais de São Paulo e Minas Gerais. São animais que vieram também da Europa, mas de outros tipos de cavalos, mais cavalo de salto, cavalo de trote. Tanto que o manga larga ele tem um passo todo característico, né? Ele está sempre com 3 patas no chão, apenas uma no ar.